E vamos para mais uma aula sobre quantidade de movimento e conservação da quantidade de energia mecânica. Na aula passada, nós vimos que um caminhão passava debaixo de um viaduto e sobre esse caminhão de 6.000 kg caía uma massa de 2.000 kg. Esse caminhão estava com uma velocidade constante de 72 km por hora e de repente com essa queda aumenta a massa e tudo mais, ocorre ali uma redução na velocidade dele e nós tínhamos que calcular essa nova velocidade desse conjunto e nós vimos que ele estava a 72 no início e todo esse conjunto caiu aí para 54 km por hora. Fizemos aí através da equação da conservação da quantidade de movimento, porque não poderia ser feito pela conservação da quantidade de energia mecânica, uma vez que ocorria perca de energia, pois era uma colisão, não elástica. Na aula de hoje vai acontecer algo bem interessante. Na aula de hoje o procedimento vai ser ao contrário. Aquela massa que tinha caído sobre o caminhão, ela vai ser retirada do caminhão quando ele passar por baixo desse viaduto. Imagina que tivesse ali um imã, tá? Um imã que ele desse aquele puxão e de repente, esse caminhão estava passando numa velocidade constante, sem uso da força motora, e esse objeto vai ser puxado para cima, retirando essa massa de 2.000 kg desse caminhão. Então, nós vimos que ele estava a 72, ele passou para 54. Agora, novamente, ele vai passar debaixo do viaduto, só que agora ele passa a 54 e vai ser retirada essa massa dele. E nós temos que descobrir o que vai acontecer com a velocidade agora dele. Se ela aumenta, se ela reduz, se ela mantém, o que acontece com ela. Certo? Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. A massa está sobre o caminhão, aí de repente, essa massa de 2.000 kg, caminhão com 6.000 kg, ele está a 54 km por hora e essa massa vai ser retirada dele bruscamente, como se fosse um imã, para não ter a questão do atrito aí. Vai ser puxado como se fosse um imã que está puxando ele para cima, que nem eu mostrei agora há pouco no vídeo para vocês. O que vai acontecer quando puxar essa massa? Vai sobrar somente o caminhão de 6.000 kg, uma vez que a massa de 2.000 kg foi suspensa, certo? Quando isso acontecer, o que acontece com a nova velocidade do caminhão? Essa é a nossa pergunta, a nossa dúvida está bem aqui. Quando caiu a massa, ele estava a 72 km por hora, a massa caiu, aumentou a massa dele, ele reduziu a velocidade para 54. Agora que ele está a 54, vai ser retirado bruscamente essa massa de 2.000 kg dele e nós queremos saber aí o que acontece com a velocidade dele. Para entender, se você pensar em fazer sobre a conservação da quantidade de movimento, já cata os valorzinhos ali, joga naquela equação que nós vimos, seria então 6.000 vezes 15 metros por segundo, porque 54 km por hora, em metros por segundo dá 15, dividido por 6.000 mais zero. Se você fizer isso aqui, que é o que nós aprendemos na aula anterior, quando a massa caía, esse é o jeito correto de fazer, quando a massa caiu, era esse o jeito, mas agora a massa está subindo. Se você pensar no mesmo cálculo de quando a massa caiu, você vai ter errado a questão, tá? Mas por que quando ela cai, você faz o cálculo? Quando ela sobe, se eu fizer o cálculo dessa forma, estará errado. E se eu fizer pela conservação da quantidade de energia mecânica? Também vai estar errado, tá? Porque tem um segredinho ali. Aonde que está o segredo? O segredo está bem aqui. Então ali está o caminhão. A massa que foi retirada do caminhão, ela tinha uma certa velocidade. E ela foi retirada com essa certa velocidade, certo? Só que na hora que retirou isso aqui, esse conjunto que subiu aqui, a quantidade de movimento e a velocidade desse bloco ficou por conta de forças externas ao sistema. Então, quem é que vai parar? Quem é que vai segurar essa força? O que vai acontecer? E quem é que vai emitir uma força para segurar essa velocidade? É aquela mãozinha que subiu ele, é o guindaste, é o eletroímã que catou essa massa e subiu. Então, esse conjunto que subiu aí, que se dane, é ele que vai se virar, que vai segurar essa velocidade. Se é ele que vai ficar com essa velocidade e vai segurar, ocorreu ali algo externo ao sistema, tá? Então nada disso vai influenciar na velocidade que tem embaixo no caminhão. E para você fixar isso melhor ainda, a velocidade permanece a mesma, pois pela lei da inércia, se não existe força resultante atuando sobre o corpo, sua velocidade não muda. Então, quando não existe uma força resultante atuando sobre o corpo não vai mudar de direção, nem vai acelerar, nem vai frear. No primeiro momento, no primeiro exercício lá atrás, que eu resolvi para vocês em outro vídeo,
Quando o bloco de 2.000 kg caía sobre o caminhão de 6.000 kg, nós tivemos que fazer um cálculo e calculamos, o caminhão estava a 72 por hora e ele caiu para 54 km por hora. Reduziu a velocidade porque ele teve que acelerar também, esse bloquinho caiu sobre ele, teve que aumentar a velocidade do bloquinho e para isso ele acabou reduzindo a velocidade dele no encaixe entre os dois ali. Mas na hora que você retira, você não faz cálculo e nada acontece, porque o caminhão permanece constante e aquela massa que subiu, quem se vira para segurar ela é a mãozinha, né? É o nosso eletroímã que puxou ela. Espero que tenham entendido o nosso conteúdo aqui. Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima videoaula.